tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Isabela e eu sou instrutora de Biologia aqui do Humanista. Hoje a gente vai falar sobre as teorias da evolução, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, é só me mandar nesse e-mail que está aí na tela. Vamos lá? Então vamos aí começar o nosso estudo sobre as teorias da evolução. Primeiramente, o que é evolução, né? O que é evoluir? Evoluir seria basicamente mudar ao longo do tempo, ok? E aqui é legal a gente ver, estudar um pouco sobre essa palavra teoria. A gente costuma usar a palavra teoria no nosso dia a dia para falar sobre coisas que a gente não tem certeza ainda, né? Tipo assim, eu tenho uma teoria sobre isso. Mas esse seria um uso errado que a gente faz. No meio científico, quando a gente tem apenas uma suposição, né? Uma ideia ainda que não foi comprovada, a gente chama de hipótese, ok? Teoria, ao contrário, vai ser uma hipótese que já foi testada várias vezes por experiências, trazendo sempre o mesmo resultado, de forma a comprovar cientificamente a tese dessa teoria, certo? Então, teoria significa que a comunidade científica já aceitou essa ideia como uma verdade, certo? Ela foi comprovada cientificamente. Então, a ciência considera aquilo uma verdade, certo? Que não necessariamente é uma verdade absoluta, ou seja, uma teoria ela pode ser complementada depois, ou então ela pode ser testada de um jeito diferente, de forma a mudar ali o que foi comprovado. No entanto, até que se prove o contrário, essa teoria é aceita na comunidade científica como uma verdade, ok? E por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar para vocês que o Enem, né, é uma prova científica, né? A prova de ciências da natureza é uma prova científica. Então você tem o direito de não acreditar na evolução, né? Cada um com as suas crenças. No entanto, quando for fazer a prova do Enem, eu quero que você vá com a cabeça de que você tem que marcar ali o que a ciência considera correto, certo? Não vá perder ponto de bobeira, hein? Marca lá o que a ciência considera que está certo, beleza? E aí, se você quiser dar uma olhadinha em alguma das coisas que comprova essa evolução no meio científico, você pode pesquisar sobre evidências evolutivas, que são elas: os fósseis, os órgãos vestigiais, os órgãos homólogos e órgãos análogos. Você pode achar vários materiais sobre isso aí, também no YouTube, em alguns sites, né? Você pode dar uma olhadinha para complementar o seu estudo, né? Que também pode ser algo que venha aparecer no Enem. No entanto, como aqui é só uma revisãozinha, ainda não vou entrar em detalhes sobre isso. Aqui só para ilustrar para vocês um pouco sobre os fósseis, né? Isso aqui seriam fósseis encontrados compatíveis com o crânio humano. No entanto, a gente percebe que quanto mais antigo esse fóssil é, mais diferente ele é do crânio, né, humano que a gente tem hoje. E a gente vê que quando são encontrados fósseis um pouco mais recentes, eles vão, né, realmente mudando, evoluindo, até chegar aqui no que a gente tem hoje, certo? Então, isso aqui seria uma das comprovações de que realmente as espécies evoluem. E aqui eu coloquei sobre o fixismo. O fixismo não é uma teoria, o fixismo é apenas uma ideia que predominou na humanidade durante muito tempo, até o surgimento das teorias da evolução. O fixismo acredita, né, que as espécies não mudam, as espécies continuam sempre iguais, a não ser que ocorra uma catástrofe que faça, né, essa mudança. E o fixismo ele é muito ligado à ideia do criacionismo. O criacionismo é o quê? É a ideia de que os seres vivos foram criados por uma entidade divina, né? No caso do cristianismo, seria criado por Deus. No entanto, não necessariamente o criacionismo precisa estar ligado ao fixismo, né? Existem muitos criacionistas que acreditam na evolução. Um exemplo disso é o nosso primeiro estudioso que a gente vai ver aqui, o Lamarck. Lamarck foi o primeiro estudioso a propor uma teoria sobre a evolução que fosse realmente bem estruturada, né? Uma teoria sistemática. E aí vamos ver qual que foi essa teoria dele. O Lamarck criou o que a gente chama de lei do uso e desuso, que também pode ser chamada de transformismo. Nessa lei, a evolução, ou seja, a mudança dos seres vivos ao longo do tempo, ocorre da seguinte forma:
O ambiente induz, eu quero que vocês lembrem dessa frase, o ambiente induz a transformação. Ou seja, vai ocorrer ali naquele ambiente uma modificação ambiental que vai gerar uma adaptação daqueles seres vivos por transformação. Então, os seres vivos vão se transformar para se adaptar àquele ambiente. Ok? Então, né, assim como diz o próprio nome, as características aparecem ou somem conforme o uso ou não uso dessas características. E para que isso caracterize uma evolução, essas características precisam ser passadas de geração por geração, né, para que realmente ocorra essa mudança na espécie ao longo do tempo. Por isso, Lamarck também fez a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, as características que esses seres vivos adquirem por transformação para se adaptar são transmitidos para os seus descendentes da reprodução. Então, para ilustrar e deixar isso um pouco mais fácil de entender, vamos ver aqui o exemplo da girafinha. Foram encontrados fósseis muito antigos de girafas e que nesses fósseis as girafas tinham os pescoços pequenos. Então, se o Lamarck fosse explicar por que então que a girafa ficou com o pescoço grande, né, nos dias de hoje, ele falaria da seguinte forma. Nós temos aqui, né, nossas girafinhas de pescoço pequeno que se alimentam o quê? De arbustos, né, porque é onde elas alcançam para comer. Se por algum acaso ocorresse uma modificação ambiental, né, que no caso poderia ser o quê? Acabou todo o arbusto desse local, não tem mais arbusto. Essa modificação ambiental ia gerar uma adaptação por transformação, ou seja, essas girafinhas iam se esforçar, se esforçar, se esforçar, se esforçar muito para alcançar as árvores altas, de forma que um dia ela iria se transformar em uma girafa pescoçuda. E para Lamarck foi assim que aconteceu. E claro, para que isso seja uma evolução, na reprodução a gente iria ter o quê? Sempre girafinhas pescoçudas, ok? Através da lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Bom, essa teoria do Lamarck já foi considerada incorreta pela comunidade científica, mas a gente pode pensar um pouco em cima dela, ok? Vamos lá, aqui nos seres humanos. A gente sabe que existem algumas células, né, que se a gente usar muito, se a gente se esforçar muito, elas crescem, que seriam os casos dos músculos, né? Então, se a gente forçar bastante os músculos, fazer muito exercício, ele realmente cresce. Assim como se a gente resolver ficar aqui 5 anos na cama, sem mexer nadinha das nossas pernas, deixá-las bem paradinhas por muito, muito tempo, as nossas pernas vão atrofiar, certo? De forma que a gente talvez nem consiga mais ficar em pé. Então, isso não seria uma lei do uso e não uso? Aqui é importante a gente analisar duas coisas. Primeiro, que essa hipertrofia ou atrofia, né, ou seja, o aumento ou a diminuição de alguma característica, só acontece em algumas poucas células do organismo. Por exemplo, se você ficar aqui se esforçando muito para esticar o seu pescoço durante umas 5 horas por dia durante vários anos, a sua pele pode ser até que estique, mas os seus ossos, eles não vão começar a se multiplicar ou crescer para que você fique pescoçudo. Isso não vai acontecer. E o segundo ponto é que mesmo sobre esses músculos, né, sobre essas células que se adaptam, elas não são passadas para o seu descendente, né? Então, um cara que faz muita musculação não vai ali, quando ele tiver um filho, nascer um nenenzinho todo bombadão, né? Assim como esse indivíduo não teria filhos já com a perna atrofiadinha. Essas características não são transmitidas, então não poderia caracterizar como uma evolução da espécie, apenas como uma coisa muito individual aqui de cada pessoa. Então, por isso Lamarck já não é considerado correto para o meio científico, ok? Então, o que é a teoria, né, da evolução correta? Seria a de Darwin. Darwin, então, vai trazer para a gente a teoria da seleção natural. Então, ele vai dizer para a gente que dentro de uma espécie existem variações, né? Através de transformações que ocorrem aleatoriamente. E agora você lembra, Lamarck dizia que o ambiente induz. Agora eu quero que você lembre que Darwin diz que o ambiente seleciona, tá?
Essas duas frasezinhas vão fazer você matar as questões. Então, Darwin diz que o ambiente, então, seleciona o mais apto. Dentro dessas variações e transformações aleatórias, o mais apto vai ser selecionado pelas modificações ali do ambiente, certo? Sendo que essa seleção vai tirar as características que afetam a reprodução ou a vida. Então, se forem características assim, que não tem nada a ver, que não mata esse ser e que também não atrapalha a reprodução, não tem por que o ambiente selecionar, ok? E dentro dessa seleção, é importante a gente ver que sobrevive o mais apto. Não é necessariamente o mais forte, ou mais ágil, ou o melhor. Então, a gente tem que tirar da nossa cabeça a ideia de que evoluir é melhorar. Evoluir não é melhorar. Por exemplo, né, em um ambiente que tem muitos predadores, pode ser que sobreviva ali o menorzinho, né, porque ele consegue esconder melhor. Então, sobrevive sempre o mais apto e não necessariamente o com características consideradas aí melhores, né? E aí aqui, né, dando o mesmo exemplo das girafinhas para a gente entender um pouco mais o que o Darwin falou, é o seguinte: dentro aqui da espécie das girafinhas existiam girafinhas de pescocinho muito pequenininho, né? Existiam girafinhas de pescocinho médio e existiam girafinhas de pescocinho longo. Se acontecer aqui a mesma coisa que aconteceu no outro, ocorreu uma modificação ambiental em que todos os arbustos acabaram. Dessa forma, o ambiente vai selecionar os indivíduos que conseguem alcançar as árvores grandes, ou seja, as girafinhas de pescoço menor vão morrer, sobrevivendo apenas aquelas que têm um pescoço grande, ou seja, essa característica afetou a vida dessas girafinhas. Sendo assim, sobreviveu as de pescoço grande, que vão reproduzir entre si, dando então origem a mais girafinhas de pescoço grande, e assim essa espécie evoluiu, ou seja, modificou. Beleza, turma? Então, dando um exemplo aqui, né, sobre os seres humanos, que é legal a gente ver também, há muito tempo atrás, muitos milhões de anos atrás, os seres humanos ainda não usavam roupas, né? A gente não tinha ainda a capacidade de costurar, de fazer roupas. Então, em ambientes que eram muito gelados, muito frios, os humanos que tinham muito pelo no corpo, esse pelo fazia o papel da roupa e esquentava ele, então ele sobreviveu. Já os seres humanos que não tinham pelos, eles morreram de frio, então o ambiente ali selecionou os que tinham. Já em locais muito quentes, aqueles seres humanos que tinham muitos pelos no corpo morriam de tanto calor, né, de hipertermia. Já aqueles que não tinham conseguiam sobreviver de boinha, então o ambiente de novo selecionou. Então, possivelmente por isso que os descendentes aí dos locais mais frios, né, por exemplo, os vikings, ou então até mesmo, né, mais próximo da gente, os descendentes de europeus, né, que é onde é o local mais frio, eles costumam ter barba, né, mais pelos corporais. Já eu vou falar para vocês que eu duvido que vocês encontrem um índio de barba, né? Porque os índios aqui do Brasil, né? Tô falando do Brasil, não os outros índios dos outros países. Eles estavam aí muito presentes, principalmente mais ao norte, nordeste do Brasil, onde fica muito próximo da linha do Equador, né? Que é bem no meio da Terra, onde o Sol incide muito fortemente. Então, por isso, né? A gente tem uma comprovação aqui também dessa seleção natural. Então, os pelos, eles não desapareceram do corpo porque eles não faziam mais diferença, né? As características só são selecionadas, lembra que se afeta a vida ou a reprodução, beleza? E para finalizar, quero falar para vocês sobre o neodarwinismo, que seria simplesmente uma teoria que veio para complementar a teoria do Darwin. E por que complementar, né? Porque, caros amigos, o Darwin ele falava sobre transformações, sobre, né, variações entre espécies, mas ele não sabia explicar o porquê, porque naquela época ainda não se tinha o conhecimento de genética. Então, o neodarwinismo veio para incorporar os conceitos de genética, ou seja, de mutações, né, e de recombinação gênica, que vocês vão ver lá no vídeo de revisão sobre genética, que já foi postado, trazendo
para a gente, né, uma explicação de por que ocorrem essas variações entre espécies. Lembrando aqui que esse prefixo neo significa novo, então seria um novo darwinismo, né, mas atualizado com a genética. Então, aqui só para revisar, ocorre uma mutação aleatória, né, no gene, né, uma mutação que não é escolhida, e essa mutação vai ser selecionada ou não pela seleção natural. E aí surge o pensamento de que os seres humanos eles estão barrando a seleção natural. E de certa forma, sim, a gente acaba barrando um pouquinho da seleção natural que poderia acontecer com os humanos, por quê? Algumas mutações genéticas que ocorrem que poderiam levar, né, esse indivíduo à morte antes de se reproduzir, ou seja, iria ele parar aquela transmissão da sua mutação deletéria, né? Por exemplo, um indivíduo que tem uma mutação genética que causa um câncer. Esse indivíduo, né, em condições naturais, ele iria morrer, não, e aí o seu gene que causa esse câncer iria acabar. Só que com a medicina avançada, o ser humano está fazendo com que esse indivíduo, né, sobreviva. Então, esse gene acaba continuando a ser passado pelas gerações, barrando ali um pouco a seleção natural entre os seres humanos. Ao passo que a gente vem aumentando a seleção de bactérias, é isso mesmo, vocês já ouviram falar nas superbactérias? Acontece que o ser humano, pelo uso incorreto de antibióticos, tem feito a seleção de bactérias resistentes a antibióticos, né? Que seriam essas superbactérias, que estão ficando cada vez mais populosas. E se elas são resistentes, nós acabamos não tendo medicamentos para tratá-las, então elas causam doenças muito mais perigosas e letais ao ser humano. Lembrando que dizer que essas bactérias se tornam resistentes para sobreviver ao antibiótico é lamarquismo. As bactérias resistentes são selecionadas pelo uso incorreto do antibiótico, fazendo com que morram as não resistentes e sobrevivam as resistentes. A seleção natural, beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me enviem. E hoje eu deixo para vocês essa frase do próprio Charles Darwin, ok? Para que vocês reflitam um pouco sobre o momento que a gente está vivendo e sobre a necessidade de se adaptar, né, nas formas de estudo, na forma de se encontrar aí nesse meio tão adverso, beleza? Então, até a próxima!